Bom, então hoje nós vamos olhar para as aplicações da busca em profundidade. Na aula anterior, nós vimos como a busca em profundidade funciona. E esse slide aqui foi o último slide da aula anterior. E eu queria que vocês olhassem para dois vértices aqui dessa busca. Por exemplo, o E e o C. Nós sabemos que o E é o pai de C na árvore, que é formada por essas arestas azuis, que foram determinadas ao longo da busca. Então, E é o pai de C, porque a função P de E, na sua execução, chamou a função P de C, e naquele momento, C não estava marcado. Então, C foi marcado e a busca prosseguiu a partir dele. Mas o vértice que atingiu C pela primeira vez na busca foi o E, ou seja, C foi atingido pela primeira vez na busca a partir de E. Então, o vértice E é o pai de C. Se vocês olharem a dinâmica da busca em profundidade, depois que E passou o token para C, por assim dizer, comecei a executar a função P de C e a função P de E ficou suspensa na pilha. E a função P de E só vai retornar ao processamento depois que P de C terminar todo o seu processamento. Ou seja, eu vou processar todas as possibilidades do filho C de E, vou explorar e esgotar todas as possibilidades de processamento, visitando todos os seus vizinhos, e só depois que eu encerrar o processamento do vértice C é que esse token vai retornar para o vértice E. Ou seja, a gente assim tem um lema da busca em profundidade que é o seguinte: esgotar o processamento do filho antes de esgotar o processamento do pai. Então, quando o pai passa o token para o filho, eu vou processar todas as possibilidades do filho, esgotar tudo que eu posso fazer, antes de retornar para terminar o processamento do pai. Então, o filho tem prioridade sobre o pai na busca em profundidade. Isso se deve à escolha de uma função recursiva. Quando P de E chama P de C, então a função P de E fica suspensa por baixo na pilha e P de C fica por cima. Então quer dizer que o processamento atual agora está aqui. Por essa escolha de priorizar o filho e de utilizar uma recursão ou uma pilha, porque quando utilizamos recursão, implicitamente estamos utilizando uma pilha de chamadas recursivas. Então, por essa escolha, nós sabemos que o processamento do filho vai ser esgotado antes do processamento do pai. Então, uma consequência direta disso é que a próxima aresta que vai ser visitada na busca parte sempre do vértice mais recente ou mais novo. Ou seja, se eu estiver com a busca aqui, se eu estiver processando o vértice C neste ponto da busca, a próxima aresta que eu vou analisar, ela vai ser uma aresta que sai de C. Então, a próxima aresta parte sempre do vértice mais recente na busca. A busca em profundidade atua numa política inversa à busca em largura, que a gente vai ver mais adiante. Na busca em largura, nós vamos esgotar o pai antes de esgotar o filho. Vai ser a política inversa. E, portanto, a próxima aresta vai ser visitada sempre do vértice mais antigo e não do mais novo.
Vai ser uma política totalmente inversa que vai gerar consequências diferentes. Então, essa é uma primeira coisa importante da busca em profundidade. E quanto a gente paga em termos de complexidade para rodar uma busca em profundidade? Na verdade, é um cálculo bem simples. Se vocês observarem bem, cada vértice da busca, nós temos N vértices, né? Ele é chamado para ser processado exatamente uma vez. Então, a função P de E é chamada exatamente uma vez, a função P de C é chamada exatamente uma vez, a função P de A também. Então, cada vértice, tá, é processado exatamente uma vez. E com relação às arestas? Se nós olharmos um pouquinho aqui, cada aresta do grafo ela é olhada duas vezes. Por exemplo, essa aresta azul é olhada quando descobre o C na busca, quando tá, chama a recursão para o seu filho C, então eu estou olhando essa aresta aqui do pai para o filho, e quando eu estou processando C, eu estou também olhando a aresta de C para E, só que nesse segundo caso não há nada a fazer, porque essa aresta já foi determinada como aresta da árvore de profundidade. Igualmente para uma aresta de retorno, por exemplo, se eu estou aqui visitando o vértice E, então eu descubro que essa aresta de D para E é uma aresta de retorno. Tá? Então eu estou olhando ela pela primeira vez de um descendente para um ancestral. Quando D devolver o token para B, que por sua vez devolver para A, e para C, e para E, quando a busca retornar para E vai olhar novamente essa aresta para o seu descendente D. Então, ela vai ser olhada duas vezes, do descendente para o ancestral e do ancestral para o descendente. Então, aqui, não deveria ser duas vezes M, cada aresta ser olhada duas vezes, mas acontece que na notação O, a gente despreza constantes multiplicativas. O que importa é o expoente. Então, aqui n está elevado à primeira, e m também está elevado à primeira. Então, essa busca está rodando em tempo linear em n mais m. Tá? As constantes multiplicativas ou eventuais constantes aditivas não contam nessa notação O. Então, a busca em profundidade roda em tempo linear, tá? Na soma do número de vértices mais o número de arestas, então ela é muito rápida. Mesmo que o grafo tenha 500 mil vértices e 5 milhões de arestas, tá? Nós sabemos que isso vai rodar bastante rápido, tá bom? Porque ela roda em tempo linear. Uma outra coisa interessante é verificar o que acontece se o grafo for desconexo. Nós até já comentamos isso naquele exemplo em Python que eu discuti com vocês. Se o grafo for desconexo, então a busca alcança apenas os vértices que estão conectados ao vértice raiz da busca, por caminhos que são gerados na árvore de profundidade. Então, por exemplo, aqui a busca começou em E como o grafo era conexo, eu consegui alcançar todos os vértices da busca. Mas o grafo poderia ser desconexo, poderia ver aqui uma outra componente conexa, digamos, uma outra ilha, por assim dizer, que não poderia ser atingida partindo de E, porque toda essa componente não consegue atingir a outra por caminhos. Ok? Então, esses vértices dessa segunda componente, eles não seriam visitados, ou seja, o P de E desses vértices continuaria zerado. Então, qual que é a solução que nós temos para resolver esse problema? A gente modifica a chamada externa. Em vez de invocar apenas P de E ou P de V para um certo vértice V raiz, a gente executa um processo iterativo. Enquanto houver um vértice V no grafo,
que ainda não foi atingido pela busca, tal que P de V é igual a zero. Então, a gente chama a busca em profundidade a partir desse vértice. Essa busca vai disparar um monte de chamadas recursivas e vai alcançar toda a componente conexa onde esse vértice V se encontra. Eventualmente, pode haver outras componentes que não serão alcançadas. Então, após essa execução, o loop do enquanto retorna aqui, tá? Para a condição base do enquanto, né? E se houver um outro vértice V que ainda não foi alcançado, então eu posso escolher um outro vértice que ainda não foi alcançado e chamar novamente a busca para uma nova componente conexa. Nós vimos lá na introdução da disciplina que uma árvore é um grafo conexo, tá? E sem ciclos, um grafo acíclico. Então, se o grafo de entrada G é conexo, a árvore de profundidade T, que a busca em profundidade gera, ou a árvore de profundidade, né? Ela é uma árvore geradora, porque se ele for conexo, a busca vai alcançar todos os vértices do grafo, tá? Ou seja, eu parti aqui do vértice E, e essa árvore de profundidade, formada de arestas azuis, vai alcançar todos os vértices, porque o grafo é conexo, tá? Então, nesse caso, todos os vértices do grafo são alcançados pela busca e vão ficar com uma profundidade de entrada diferente de zero ao final, realmente. Após disparar a busca a partir do vértice E, todos os vértices são alcançados e todos ficam com PE diferente de zero, como pode ser visto aqui nessa linha dessa tabela, tá? Então, essa árvore é chamada árvore geradora, ok? Porque ela alcança todos os vértices, desde que o grafo de entrada seja conexo. Se o grafo de entrada não for conexo, então eu vou ter que chamar uma outra busca para uma nova componente e eu vou gerar uma outra árvore geradora para aquela componente. Assim, para cada componente conexa do grafo, eu vou ter uma árvore geradora que atinge todos os vértices dessa componente. Se o grafo tiver duas componentes, eu vou ter duas árvores. Se o grafo tiver três componentes, eu vou ter três árvores. E assim por diante, de modo que no final eu vou ter uma floresta geradora. Uma floresta é um conjunto de árvores. Lembrando que somente as arestas azuis, que ligam pais e filhos, né, estão nessa árvore. As arestas vermelhas, que são as de retorno, elas não pertencem a essa árvore de profundidade. Uma propriedade fundamental das arestas de retorno é que todas elas fecham um ciclo, ok? Isso pode ser visto facilmente aqui no desenho, né? Toda vez que um vértice olha para um ancestral e fecha uma aresta de retorno, nós estamos fechando um ciclo, pessoal, porque há um caminho do ancestral para o descendente pela árvore e um retorno do descendente para o ancestral por essa aresta de retorno aqui. Então, toda aresta de retorno vai fechar um ciclo, como vocês podem ver aqui, tá? Então, a existência de ciclos está intimamente ligada à existência de arestas de retorno, ok? Então, essa é a propriedade fundamental, tá? Que a gente tem que saber sobre as arestas de retorno. Ela sempre vai ligar um de seus ancestrais, todo vértice V, a um de seus ancestrais na árvore de profundidade. Não ao pai, mas ao avô, ou ao bisavô, ou ao tataravô, e assim por diante. Tá? Muito bem. Uma outra coisa importante que eu queria introduzir aqui para vocês é o tempo de vida de um vértice. Por exemplo, o vértice A. Ele foi atingido na busca no tempo 3, como está escrito aqui, tá? Nesse vetor.
PE de A igual a 3. E ele saiu da busca, por assim dizer, o processamento dele terminou no tempo 8, como está aqui marcado em PS de A. PS de A igual a 8, olhando na tabela. Isso quer dizer que o vértice A ficou vivo na busca do tempo 3 ao tempo 8. Esse é o tempo de vida dele. Ele entra na busca no tempo 3 e ele sai da busca no tempo 8. Tá? O vértice E, que foi a raiz da busca, ele entrou no tempo 1, e como ele ficou no fundo da pilha todo o tempo, ele ficou ali aguardando o processamento dos outros vértices serem encerrados, tá? E aí ele saiu apenas no tempo 14, no último momento aqui. Então ele é o que ficou vivo mais tempo. Ok? Então uma coisa interessante que a gente pode analisar aqui dos tempos de vida é que se o intervalo de vida de um vértice, por exemplo, do vértice B, que vai do tempo 4 até o tempo 7, ok? Está totalmente contido no intervalo de vida de um outro vértice, por exemplo, C, que vai do tempo 2 ao tempo 9, ou seja, o B nasceu quando o C já estava vivo. E o B morreu, por assim dizer, quando o C também ainda estava vivo. Então, o C entrou antes do B e saiu depois. Então, o intervalo de vida do B está contido no intervalo de vida do C. Isso quer dizer que B é descendente de C. Basta olhar aqui na árvore. No caso aqui, o B é neto de C, né? Isso vai sempre acontecer, ok? Um outro exemplo que a gente pode ver é o vértice E. Todo mundo, tá, é descendente de E. Por quê? Porque o intervalo de vida de E contém todos os intervalos de vida de todos os demais vértices, tá? Então ele é o ancestral comum de todos e todos são descendentes dele. Agora uma coisa interessante. Vamos olhar de novo na árvore entre o vértice C e o vértice F. Observem que nem C não é ancestral nem descendente de F. E F também não é nem ancestral nem descendente de C. Eles não têm relação, tá, de ancestralidade nem de descendência. Por quê? Porque eles estão em ramos distintos. E como é que eu vou ver isso no intervalo de vida? Os intervalos de vida de C e F, eles não têm essa relação, tá? Onde um pode estar dentro do outro. Não tem essa relação. Porque o C termina no tempo 9, ele sai no tempo 9, e o F entra depois que o C saiu, no tempo 10. Então, são intervalos de vida disjuntos. Tá? O E entrou depois que o C saiu. Então, não há relação entre esses intervalos de vida, e isso pode ser observado aqui pela árvore de profundidade. E se eu quisesse contar as componentes conexas como uma primeira aplicação? Bastaria, dentro daquele comando enquanto, né, que faz a visita a todas as componentes, e somando 1 numa variável C, dentro desse laço, tá? Ela começa de 0 aqui fora, e no final, se o comando enquanto rodar, digamos, 4 vezes, então o C vai valer 4, e o grafo tem 4 componentes conexas. Se o grafo for conexo, obviamente o C vai ficar com 1 no final desse laço do enquanto aqui. Então, no final da execução, a variável C é igual ao número de componentes conexas de G. Uma outra aplicação é, dado um grafo G e dois vértices V e W de G, verificar se existe um caminho de V a W em G. É só isso que eu quero saber. No fundo, eu quero saber se partindo de W, partindo de V, por exemplo, poderia ser de W também. Se partindo de V, eu consigo atingir W. Ou se W vai estar em outra componente conexa. Então, para resolver esse problema é muito simples.
basta você executar uma única vez a chamada P de V, que vai disparar a busca em profundidade a partir de V. No final dessa busca, dessa execução, se a profundidade de entrada de W for igual a zero, então o W não foi alcançado pela busca com a raiz V. Logo, W vai estar numa componente conexa diferente de V. Então, portanto, não vai haver caminho de V a W. Ok? Caso contrário, se a profundidade de entrada de W for diferente de zero ao final dessa chamada, é porque W foi alcançado. E então existe esse caminho de V a W em G, que pode ser o próprio caminho na árvore de profundidade, porque W vai ser descendente de V nessa árvore, né? Como a gente pode ver aqui. Será que tem caminho entre E e B, por exemplo? Sim, porque eu chamo P de E no final da busca, o PE de B vai ser diferente de zero. Então, temos esse caminho na árvore de E até B. Agora, se B estivesse numa outra componente conexa, então não haveria caminho de E a B, e PE de B estaria com zero no final dessa chamada P de E. E daria para eu construir esse caminho? Sim, eu posso olhar para os ponteiros pi dessa árvore de profundidade e construir o caminho ao contrário. Ou seja, eu quero saber se há caminho de V a W. Então, se PE de W for diferente de zero, então eu uso uma variável x para percorrer esses ponteiros pi e vou construir esse caminho C, que é inicializado com x. Enquanto o x não alcançar V, o que eu faço? Eu olho para o pi de x e atualizo o valor de x, ou seja, eu ando, tá, para o meu pi. E vou colocando esses vértices ancestrais, né? Vou colocando à esquerda desse caminho para construir o caminho na ordem certa. Por exemplo, partindo aqui do vértice B, x é igual a B, eu coloco B no caminho, aí eu olho para o pi de B, que é A, então coloco A no caminho, depois o x vai para C, que é o pi de A, coloco C no caminho, depois eu olho para o pi de C, que é E, e coloco E nesse caminho, então construo o caminho ao contrário, de W para V, e vou colocando os vértices à esquerda, então no final o caminho vai ficar ECAB, que é o caminho na árvore de profundidade, rodando esse algoritmo aqui. Tá? Esse caminho não vai ser necessariamente o melhor caminho. A busca em profundidade não dá essa garantia, mas a busca em largura, como nós veremos, vai dar essa garantia para a gente. Ok? Uma outra aplicação interessante é a aplicação de labirinto. Ok? Então, dado um labirinto, eu quero saber se tem um caminho da entrada até a saída desse labirinto. Então, esse labirinto é dado aqui, digamos, por esse esquema. Então, as casas bloqueadas estão aqui pintadas de preto, né? Então, são obstruções, tá? E essas casas pintadas de branco são os caminhos por onde eu posso andar. Então, essa aqui é a minha casa de entrada, pintada aqui nessa cor rosa, e essa aqui é a minha casa de saída, pintada também nessa cor rosa. A entrada do labirinto é por aqui, e a saída do labirinto é por aqui. E eu quero saber se eu posso caminhar nesse labirinto e encontrar a saída. Ou seja, esse problema consiste em saber, primeiro, se o problema tem solução, porque poderia não ter. Por que poderia não ter solução? Se essa casa estivesse pintada de preto, fosse uma obstrução aqui, tá? Por exemplo, eu ficaria preso nessa parte do labirinto. Olha, não conseguiria sair daqui. Eu não conseguiria chegar até a saída do labirinto, tá? Ok? Então, a busca em profundidade vai nos ajudar não só a descobrir se tem um caminho até a saída, como também a achar esse caminho, tá? Como que a gente pode modelar isso? Você pode usar uma matriz para representar esse labirinto, tá? Essa matriz vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 linhas, aqui nesse exemplo, e 10 colunas. Então, para cada casa de obstrução, você põe uma letra O. Para cada casa onde você pode caminhar, que está livre, você põe uma letra L. Então, as casas L e O representam esse labirinto. Okay? Como é que eu vou, então, usar a busca em profundidade para resolver esse problema? Para cada casa livre, eu vou criar um vértice vermelhinho aqui, essa bolinha vermelha. E se der para andar de uma casa para outra, eu coloco uma aresta. Então, eu estou supondo aqui que eu não posso andar na diagonal. Ok? Então, dessa casa eu posso ir para essa, ou dessa casa eu posso ir para essa, dessa casa eu posso ir para todas essas casas aqui, e assim por diante. Tá? Então, eu estou construindo um grafo, tá, a partir desse labirinto aqui. E agora eu jogo fora esse labirinto e fico só com o grafo. Tá? E agora eu quero saber se tem um caminho desse vértice aqui para esse vértice aqui. Observem que o ponto crítico desse labirinto é esse vértice. Se essa casa fosse uma obstrução, tá, esse vértice não existiria, então eu teria duas componentes conexas. Tá vendo? E eu não conseguiria, então, achar um caminho daqui para cá. Então, agora basta rodar uma busca em profundidade desse vértice V e ver se a busca em profundidade alcança o vértice W. Simplesmente isso. Tá? Muito bem. Vamos, então, agora para uma quarta aplicação. Dado um grafo G, eu quero saber se G tem um ciclo ou se ele não tem ciclo, se ele é acíclico. No caso de ele ter um ciclo, eu quero encontrar esse ciclo. Então, como a gente já viu, pessoal, a existência de ciclos está intimamente relacionada com a existência de arestas de retorno, ok? Então, eu vou rodar a busca em profundidade para ver se eu encontro essas arestas de retorno. Então, eu executo a busca em profundidade, e aí eu vou ter dois casos. O primeiro caso, a busca não gerou nenhuma aresta de retorno. Tá? Lá no código do algoritmo, existe uma parte do senão, que é onde eu entro para verificar se tem aresta de retorno. Tá? E tem um comando C que pergunta, tá, uma condição técnica que a gente viu no código do algoritmo para saber se aquela aresta vai ser de retorno ou não. Se o algoritmo entrou ali alguma vez, né, então quer dizer que tem aresta de retorno. Mas se ele nunca entrou naquele ponto, é porque não tem aresta de retorno. Então, se a busca não gerou nenhuma aresta de retorno, apenas arestas azuis daquela árvore ou floresta geradora, né, então o grafo é acíclico. E o problema está respondido. Agora, se a busca gerou uma aresta de retorno de V para W, então o V é descendente de W na árvore. Por exemplo, se nós temos essa aresta de D para C, por exemplo, então o V é D e o W é C. Gerou essa aresta de retorno, então esse cara é descendente desse aqui na árvore, né? E eu tenho aqui um ciclo, tá? Então, um ciclo C é formado e eu rodo o mesmo algoritmo, muito parecido com o que a gente viu antes, para construir o ciclo. Eu parto do descendente, com a variável x, vou construir esse ciclo. Enquanto eu não atingir o W, que é o outro extremo da aresta de retorno, eu ando no ponteiro pi, atualizando x, vou colocando essas variáveis, esses valores à direita, nesse ciclo C que eu estou construindo, e quando isso acabar, finalmente eu coloco V de novo, tá? Nessa sequência para fechar o ciclo. A partir de V e termino em V, e isso fecha o ciclo. E aí eu imprimo esse ciclo. Então aqui está como a gente faz. Por exemplo, eu parto de D, coloco o vértice D no ciclo, depois coloco o vértice B no ciclo, coloco o vértice A, coloco o vértice C, e finalmente, quando eu sei que cheguei aqui, e também sei que existe essa aresta de retorno, eu coloco o D de volta
e isso fecha esse ciclo aqui, um dos possíveis ciclos. Tá bom? Última aplicação da nossa aula de hoje é decidir se um grafo é dois colorível ou bipartido. O que é um grafo dois colorível ou bipartido? Nós vimos isso lá na introdução da disciplina, então vamos recordar. Um grafo é dois colorível ou bipartido se nós podemos colorir os vértices desse grafo com duas cores, de modo que vértices vizinhos não recebam a mesma cor. Não pode ter dois vizinhos com a mesma cor. Tá? E nós vimos um teorema que dizia que se G é dois colorível, então não existe ciclos ímpares no grafo. Um ciclo ímpar é um ciclo com número ímpar de arestas. E, reciprocamente, se não houver um ciclo ímpar, então G é dois colorível. Ou seja, G é dois colorível exatamente quando, C e somente C, não há ciclos ímpares. Ok? Bom, na aplicação anterior, nós vimos como descobrir se tem um ciclo. Agora temos que fazer uma pequena modificação para saber se há um ciclo ímpar. Tá? Mas nós podemos fazer isso também devolvendo ou colorindo o grafo com essas duas cores. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, esse grafo da esquerda é dois colorível. Eu consigo usar duas cores aqui no caso, vermelho e azul, sem que dois vizinhos tenham a mesma cor. Então, podem conferir. Os vizinhos de A são B e C e têm cores diferentes. Os vizinhos de B são A, C e D e também têm cores diferentes. E assim, para todos os vértices. E vocês vão reparar que esse grafo é dois colorível porque ele não tem ciclos ímpares. Isso é muito interessante. Se vocês olharem para os ciclos desse grafo, esses ciclos são todos pares, por exemplo. Esse ciclo aqui, esse quadradinho, tem 4 arestas. Esse outro ciclo aqui, olha, que eu estou marcando aqui com o mouse, também tem 4 arestas. Esse outro ciclo grande, externo, que envolve todo o grafo, ele tem 8 arestas. Esse outro ciclo aqui, que eu estou marcando, ele tem 6 arestas. Então, todos os ciclos são pares. Por isso que o grafo é dois colorível. Agora, esse grafo não é dois colorível porque ele tem um ciclo ímpar. Se eu começar a colorir e for colorindo meus vértices, uma hora eu vou chegar num conflito que não vai ter solução. Vocês podem dar uma olhada para esse ciclo em amarelo aqui. Ele é um ciclo ímpar, pessoal. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então, no ciclo ímpar, a gente vai ter um conflito. Se esse vértice for azul no ciclo, esse tem que ser vermelho, porque vizinhos não podem ter a mesma cor. Então, esse tem que voltar a ser azul. Então, esse tem que voltar a ser vermelho. Então, esse teria que ser azul. Mas acontece que ele não pode ser azul, porque ele é vizinho desse. Ele não pode nem ser azul por causa desse, que é o belinha, e também não pode ser vermelho por causa desse, a galinha. Então, ele não tem cor. Tá? Não tem uma cor vermelha ou azul para ser atribuída a ele. Então, temos aqui um conflito e esse grafo não é dois colorível. Como é que eu posso modificar minha busca em profundidade para ou fazer a dois coloração ou descobrir que isso não é possível? Aqui está o algoritmo da busca em profundidade, pessoal, exatamente como a gente viu. E eu fiz alguns acréscimos em vermelho. Tá? Então, todo vértice agora vai ter um atributo chamado cor. Tá? Então, eu digo lá que a raiz da busca tem cor 0. Uma cor arbitrária. Poderia ser uma outra cor, uma cor 0. Tá? E toda vez, então eu vou pintar com cores, com rótulo 0 e 1. Duas cores, cor 0 e cor 1. E aí eu faço o seguinte, toda vez que um vértice novo é descoberto na busca, então o pai V está visitando o filho W.
Então, nesse momento, o pai V já tem uma cor, que pode ser 0 ou 1. Então, eu vou fazer com que o filho dele tenha uma cor oposta. Então, aqui eu jogo essa inversão de cor. Se a cor do pai for 0, a cor do filho fica 1. Se a cor do pai for 1, a cor do filho fica 0. Ok? Isso nas arestas azuis. Então, as arestas azuis não tem problema. O filho sempre tem a cor inversa da cor do pai. O problema está nas arestas de retorno. É quando eu volto para um vértice já marcado. Então, esse vértice já tem uma cor. Quando é que eu entro nesse senão? Quando o PE de W é diferente de 0. Então, W já está marcado. Se ele já está marcado, ele já tem uma cor. Tá bom? Se ele já tem uma cor, eu tenho que ver se essa cor não vai entrar em conflito com a minha. Então, toda vez que eu olho para um ancestral, V está olhando para o seu ancestral W. Se a cor do meu ancestral é diferente da minha cor, então esse ciclo é par. Não há problema nenhum. Tá? Agora, se o ancestral tem a mesma cor que eu tenho, então eu vou parar, porque eu achei um ciclo ímpar. E aí eu imprimo o ciclo como na aplicação anterior. Tá? Então é muito simples. Toda vez que um vértice volta para um ancestral, ok? Se o ancestral tem uma cor diferente da minha, não há problema. Então essa aresta ela está salva, porque não vai ter, os seus extremos têm cores diferentes. Os vizinhos têm cores diferentes. Agora, se o meu ancestral tiver a mesma cor do que eu, aí não tem jeito, pessoal, aí é ciclo ímpar. Observem aqui esse exemplo. O E é pintado com 0. Então o C é pintado com 1. Então o A é pintado com 0. Então o B é pintado com 1. Mas aí quando o B olha para o C nessa aresta de retorno, a cor de C é 1 e a cor de B também é 1. Ciclo ímpar, que é esse triângulo aqui. Um triângulo é um ciclo ímpar. Então há essa incompatibilidade. Então esse grafo não é descolorível, porque ele tem ciclos ímpares. Tem vários ciclos ímpares aí. Tá bom? Então essa é a nossa última aplicação de hoje e encerramos, então, as aplicações da busca em profundidade. Muito obrigado. E na próxima aula nós, então, iremos estudar a busca em profundidade para digrafos. Obrigado a todos.